mão dele, ali do lado dele, simplesmente desapareceu. Eu me vi em pé, sentado na minha bicicleta que hoje não existe mais. Eu vi a minha avó no portão. Eu vi uma caravana passar na rua, passou próximo a nós. Eu vi o Pedrinho, o Felipe, o Washington, né? Todas as pessoas, a Poliana, todo mundo ali. Quando eu olhei para as minhas mãos, eu vi que eram mãos de criança. Eu olhei para minha roupa, era a roupa que eu usava na época, mas naquele momento ali, quando eu estava lá no vale, na presença dele, eu estava sem camisa e de bermuda somente. E ali eu estava com traje humano meu, que é roupa, chinelo e bermuda, para andar simplesmente de bicicleta. Eu estava em cima de uma bicicleta minha antiga, que hoje ela não existe mais. E quando eu vi que ali as pessoas me viam, pessoas daquela época, me viam como Carlos de 11 anos de idade para 12 anos de idade, eu sabia que ali já não era mais aquela criança, homem, mas sim um homem já velho, né? Um homem velho. Imagina um homem de 37 anos de idade com o corpo de uma criança de 11, 12 anos. E tudo aquilo que estava passando ali, eu podia tocar, cheirar, experienciar. Eu me belisquei várias vezes e vi que doía o belisco. Foi aí que o Pedrinho, né, que era o chefe, vamos dizer assim, ele que era o mais velho da turma, né, ele conduziu a gente a dar a volta na Lagoa da Pampulha. Então, eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo ali, eu já tinha vivido, minuto, segundo e hora. Até as pessoas que passaram por nós, os carros como Belina, Fusca, que passaram por nós, naquela época também passou. Você está entendendo? E ali nós fomos, né? Onde a gente sempre gostava de ir, que era dar volta na Lagoa da Pampulha. Era o nosso hobby, andar no Céu Azul, no Jardim Leblon, no Letícia, né? Era o nosso hobby no Mantiqueira, no Maria Helena, em Venda Nova, no Serra Azul. Você está entendendo? Era a nossa alegria ir no Santa Amélia, no Santa Branca, andar de bicicleta. A gente fazia isso sempre, sempre. A nossa alegria era escola e andar de bicicleta, depois do para casa. Depois, como todo mundo já sabe, eu fui forçado ao trabalho, né? Forçado ao trabalho, através de um tio meu. E eu já contei também toda essa história para vocês. E tá aí publicamente para todo mundo ouvir. Mas pedalar, tendo a consciência já vivida de um homem de 37 anos de idade, era muita coisa. Eu olhava para o Pedrinho, para o Felipe, para a Poliana, para a Rosana, para o Washington, para aquela turma boa de mais de 20 pessoas, na verdade, comigo, eu era a 20ª pessoa, ali todo mundo dando volta na Lagoa da Pampulha, a faixa de 11, 12, 13 anos de idade, só o Pedrinho que tinha 14 anos de idade, naquela época, né? E eu ficava assim impressionado, porque eu parava, eu colocava o meu pé descalço, né, no asfalto e sentia que o asfalto estava quente. Quando chegamos ali
passando ali pela Avenida Sanitária, né? E nós passamos pela rotatória ali perto da antiga Ortobon e descemos e chegamos próximo onde depois, mais tarde, se tornou o espetinho do Manuel, na orla da lagoa, perto do vertedouro, que a gente chama de Chupão. Era ali que a gente iniciava a nossa volta e é ali que a gente terminava o circuito de 18 quilômetros, né? E quando eu vi aquele chupão ali, o vertedor, aquele barulho daquela água caindo ali dentro, eu olhei para o aeroporto da Pampulha, eu vi ali os aviões da VASP, da Varig, da Transbrasil, e eu olhava para minha mão assim, até que o Pedrinho falou assim: Carlos, hoje você está diferente, está acontecendo alguma coisa? E como é que eu podia falar para ele: Pedrinho, senta aqui que eu vou falar para você, olha, eu estou aqui, mas não estou mais aqui, eu estou lá na frente. Como é que eu ia dizer para ele isso? Isso aí ia causar algo na cabeça dele que no futuro que é hoje, o futuro presente que é hoje, ia intrigá-lo, não é verdade? Por algum fato que eu dissesse que ia acontecer. Um exemplo, se eu dissesse para ele lá naquela época, naquele momento, que eu já tinha vivido e estava vivendo de novo: Pedrinho, em setembro de 2001, 2 torres nos Estados Unidos vão ser destruídas, né? Ó, tal dia, tal hora, imagina como estaria a cabeça dele hoje. Então jamais eu poderia, né? Jamais eu poderia mudar, jamais eu poderia mudar algo do presente e o futuro que eu estava vivendo por um presente do passado que eu estava vivendo da parte dessa pessoa, né, desse homem do espaço que me colocou lá fazendo somente um gesto com a mão. Então ali eu estava na condição de criança aos olhos deles e por alguns momentos aos meus olhos, porque eu olhei para minha mão, para o meu pé, era mão e pé de criança. Só que ali eu sabia que eu me enxergava de outra forma. E aí o Pedrinho falou assim: olha, gente, vamos, senão vai ficar muito tarde. A gente foi pedalando, pedalando, e eu preferi ser o último da fila. E todo mundo andando, andava na rua, andava na calçada. Antigamente não tinha o circuito que hoje tem, né, de ciclista e pedestre na orla da lagoa. Antigamente era só um caminhozinho só e você dividia o caminho com o pedestre, mas todo mundo andava mais lá na rua. E eu optei por ser o último, porque eu queria ver, sentir tudo aquilo que eu estava vivendo nessa nova oportunidade. Eu sabia que naquele momento eu ia parar e parava. Não tinha jeito de continuar. Sabe, porque é um fato do passado que aconteceu e está registrado na consciência do planeta. Está registrado na consciência da existência. Está registrado na lei. E é tão real e sólido como foi naquela época e continua sendo mesmo hoje, não podendo viver aquela época para o presente e futuro. Deu para vocês entenderem? Então aquilo para mim foi uma dádiva maravilhosa e a gente continuou andando. A fachada do zoológico era diferente do que é hoje. Os lugares que a gente parou para beber água, eu pude beber a água novamente, certo? Eu pude ver aqueles carrinhos de coco, vendendo coco, aqueles homens vendendo chup-chup sorvete, o logo de algumas sorveterias que hoje nem existe mais, mas naquela época existia. E ali, como eu era o último, né? Eu pedalava e chorava, pedalava e chorava, pedalava e chorava. Por quê? Porque eu sabia que eu não pertencia mais àquele passado. Mas aquele passado ali, ele fez parte da minha vida. Ele estava registrado, como o passado de todos nós está registrado em cada lugar. Um exemplo. Agora são 15 horas e 25. Eu não sei se é 15 horas e 25 e 36 segundos, 37 segundos, 38 segundos. Cada segundo, centésimo, milésimo que passa, o que ficou para trás está arquivado e registrado. Nada some.
Nada, porque se precisar voltar naquele espaço temporal para algo, ele vai estar ali para você ver novamente. Você está entendendo? Então, eu ter experienciado isso foi algo maravilhoso. E quando, olha que coisa mais linda, quando a gente passou ali próximo, né, à entrada principal do zoológico, andamos alguns metros e ali eu vi um carro, um Opala Comodoro, cor caramelo, ele parado, um camarada de calça jeans, boca de sino, cabelo black power, ouvindo músicas internacionais. Eu parei, esse homem olhou para mim, eu chorei porque eu lembrei que também naquela época era a mesma pessoa que estava ali, naquele mesmo jeito, fumando aquele mesmo cigarro. E quando ele me viu ali, ele não sabia que aquele dia já tinha passado, mas eu que estava ali já estava sabendo que aquilo ali era só uma gravação de um fato ocorrido na minha vida. Só que naquela época eu passei desacelerado, né? Correndo junto com os meninos e as meninas. Só que naquele dia eu parei. E quando eu parei, aquele homem que naquele dia não olhou para mim, ele passou a olhar para mim. E por que eu parei? Porque estava tocando as mesmas músicas que o empresário lá na Bahia estava ouvindo dentro do carro. Deu para vocês entenderem? E quando eu passei por ele, ele falou comigo assim: aceita um picolé? Eu não pude aceitar porque senão eu ia alterar algo na linha do tempo dele. Eu só agradeci e ele colocou a mão no meu ombro e falou comigo assim: essas músicas mudam a vida de qualquer um. E eu senti aquela pressão na minha cabeça do próprio fluxo do espelho do passado, que eu chamo de disco do passado, me pressionar para que eu fosse. Porque qualquer palavra que eu dissesse para ele, qualquer aceitação vinda da parte dele, ia alterar algo nele que ia refletir naquele ano que eu estava vivendo, que era 2015. Junho de 2015. E qual seria esse reflexo, Carlos? Explica para nós um exemplo. Ele me ofereceu um picolé. Se eu pego esse picolé, naquele dia, somado ao dia que eu estava em Juiz de Fora, e esse senhor não, né? Esse jovem, ali naquele carro dele, hoje, referindo hoje como se fosse 2015. Em 2015, em junho de 2015, naquele momento eu estava lá no Vale, na minha fazenda, em Juiz de Fora. Fui transportado dali em carne e osso para o passado, tão real como foi naquela época. Ali estava aquele indivíduo. Deu para vocês entender? Se eu tivesse aceito o picolé daquele indivíduo, refletindo naquele momento de junho de 2015, ele estaria numa roda de bar e ele iria comentar uma vez, eu virei para uma criança que andava ali próximo ao jardim zoológico e dei um picolé àquela criança e bati no ombro dela e falei com ela assim, ó, essas músicas mudam a vida. Então aquele diálogo com aquela pessoa no bar naquele dia em 2015, ele não poderia ter, porque se ele tivesse, aquilo ia somar uma outra repercussão daquelas pessoas que estavam ali acompanhando ele. Deu para vocês entenderem aí mais ou menos qual que é o significado e qual é a responsabilidade de ir no passado? E ali a existência ela me pressionando de tudo quanto é forma e eu, ó, fui pedalando, 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 pedalando e chorando. Aí o pessoal lá, as 19 pessoas estavam paradas me esperando, né? E ali o Pedrinho falou assim, poxa Carlos, você ficou para trás, não fica conversando com estranho não. Eu falei, não, não é do estranho não, eu só parei para ouvir a música. Aí o Pedrinho foi, se distraiu com isso, né? Porque ele era o mais velho da turma, então os pais, as mães, né, os pais de uma forma geral, deixava a gente andar com ele porque ele era o mais velho, então ele era o mais responsável por nós, né? Tinha isso na época. Hoje, se você, criança, anda com uma pessoa mais velha,
Na maioria das vezes, né, as pessoas vão julgar como sendo pedofilia, não é verdade? Mas, naquela época, a confiança era muito maior do que a que hoje existe. Então, quem tem a mesma idade que eu e viveu coisas, cada um no seu tempo, sabe do que eu estou falando. E continuamos. E eu experienciando todos os momentos e vivendo todos os momentos que eu tive direito de viver. Eu sabia que eu estava, de alguma forma, ou acabado de estar de alguma forma, lá em Juiz de Fora. Não ali, não ali naquele momento, na década de 80, finalzinho da década de 80. De 90, finalzinho da década de 80. Então, aquilo ali me deixou assim, perplexo, porque eu vivia algo que eu já tinha vivido. E o que eu vivi era tão real como é agora gravando esse áudio aqui. É o mesmo que amanhã, a visita que me vier, eu falar, me volte no ontem às 15 horas e 32. Eu vou estar aqui de pé do meu lado, me ouvindo falar essas mesmas coisas. Tá entendendo? Então as coisas são lindas e maravilhosas, né? Então por isso que eu disse uma vez para todo mundo que ninguém nunca vai tirar aquilo que eu vivi e o que eu vivo na presença deles. E dali, gente, eu fui arrematando, né, as minhas experiências, lembrando do fato que ia acontecer. Teve um episódio onde a Poliana ela caiu de bicicleta. A bicicleta dela ela bateu com o pneu dentro de um buraco e amassou a roda. E eu sabia a hora exata que a Poliana ia cair no buraco. Eu não poderia ter ido lá e falado assim, Poliana, Poliana. Ela ia frear, olhar para trás, né? Aí ela não cairia no buraco. E aquele cair do buraco para ela não seria uma lição para a vida dela no futuro. Olha como é que são as coisas. Então, naquele momento eu lembrei porque eu passei debaixo daquele cajuizeiro, né, cajueiro, um pé de caju que tinha lá. E quando eu passei, eu sabia que lá ela ia cair no buraco. Aí na hora que eu acabei de lembrar do momento que ela caiu no buraco, ela foi, tá, caiu no buraco. Aí o pessoal ficou preocupado. A nossa sorte, que ela ralou o cotovelo, o joelho, mas todo mundo ali apavorado, procurando como fazer, todo mundo agora a gente vai ter que ir embora a pé, já selecionando algumas pessoas para ir na frente e quem sabe trazer o pai dela de carro para pegar ela. Foi aquele fuzuê. E aí eu sabia que também passaria naquele momento um mecânico, e esse mecânico tinha a mesma roda que era da bicicleta da Poliana, e ele fez o quê? Ele viu a situação, parou, tirou a roda da bicicleta da Poliana, trocou a roda, levou a roda quebrada, né, amassada para casa e deu uma roda nova para Poliana. Então, se eu falasse assim, gente, faz o seguinte, Poliana, toma cuidado que você vai cair no buraco aí, ó. E ela ia ficar atenta. Então esse homem não teria passado, não teria dado a roda para ela. E esse gesto dele, né, nunca teria existido. Então não influenciaria no futuro dele, onde ele precisou. Você está entendendo? Como é que são as coisas e como as coisas são belas e extraordinárias? Então a gente continuou depois da troca da roda lá da Poliana. E ali eu fiquei rindo, e o pessoal falou assim, poxa, cara, você tá rindo da Poliana? Eu falei, não, eu estou rindo da situação de ver como existem pessoas boas no mundo. E o pessoal foi e falou, é isso mesmo, e cada um ali conversando, andava de dupla, andava de quarteto, e até hora que andava em fila indiana, e aquele fuzuê danado, era aquela diversão, aquela molecada, né? Pulando calçada, subindo calçada, descendo barranco, sabe? Aquela coisa de criança mesmo. Foi aí que nós chegamos ali, quase no fim já do circuito, no Museu da Pampulha. E eu fui, né, para trás do Museu da Pampulha. Quem é de Belo Horizonte ou quem veio a turismo em Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. E eu coloquei as mãos no bolso do meu short, olhei em direção
ao aeroporto, porque eu tinha ouvido, né, a turbina forte do avião, e ali descendo, né, um Boeing 737-200 da Varig. Olha que coisa. E ele desceu, a cauda dele sumiu, e quando eu olho no reflexo da água da Lagoa da Pampulha, eu vejo uma criança. E ali eu chorei mais ainda. Eu fui até a torneira que hoje lá não existe mais, bebi mais um pouco de água nela, subi, fui na vidraça da entrada do museu, que estava fechado, e quando eu olho na vidraça, foi algo assim extraordinário. Além de ter visto o mesmo Carlos, criança, que eu tinha acabado de ver no reflexo da água, eu me vi atrás dessa criança que sou eu mesmo, naquele momento ali. Aí eu compreendi que realmente aqueles meus colegas ali, eles me viam como aquela criança, mas quem estava ali era aquele homem do reflexo. Deu para vocês entenderem? Dali, gente, nós fechamos a caminhada, passamos pelo bairro Santa Amélia, chegamos ali na 12 de outubro, já não tínhamos mais perna e descemos da bicicleta e fomos empurrando, porque ele tem uma parte que é muito íngreme, né, do morro. E ali o pessoal conversando comigo e eu tendo que viver aquilo que eu já tinha vivido com eles, não podendo arredar, nem tirar, nem nada. E dali eu vivi outras e outras mais experiências, né, que naquele dia me foi confeccionado. Mas eu estou contando só essa da Lagoa da Pampulha. Um dia eu conto uma outra experiência desse mesmo fato. Então, quando eu vivi tudo que eu queria viver e ouvi as músicas da época tocar, que eram aquelas mesmas músicas que estavam tocando no carro daquele empresário lá na Bahia, e as mesmas que eu ouvi dentro do avião e na minha casa, com um copo de uísque na mão e dentro do meu carro, indo para Juiz de Fora, aquilo me arremeteu de tal forma que eu me lembro que quando eu fechei os olhos, e eu com os olhos fechados, eu falei assim, gente, eu vou entrar. E abri os olhos e já estava na rampa da nave. Correto? Eu estava ali na rampa da nave. E eu simplesmente sentei na rampa da nave e falei assim, Hanagaki, eu sonhei ou a minha mente foi lá? Como foi? Ele disse assim, Arques, tu foi como está, em carne, osso e sangue. Simplesmente um gesto de mão e braço me arremeteu ao meu passado. E eu vi que quando você está na existência e faz parte dela e sabe das suas limitações, das suas obrigações, das suas admissões, né? Você sabe do que faz de errado, do que faz de certo, e você tem ciência se errou, se fez certo, ou o que. Sempre as coisas irão cooperar para o teu favor. Por isso que eu sempre disse para vocês, olha gente, não precisa pedir nada. O segredo de tudo é agradecer pelo que tem e pelo que não tem. Esse é o segredo de tudo, né? Ele simplesmente disse para mim, quer? E eu falei, quero. E ele moveu a mão e o braço e eu estava ali, junto com aqueles colegas que eu tive a oportunidade de ver novamente naquele dia lá, mas muitos deles hoje
não estão vivos mais. Outros foram bem-sucedidos na vida, outros faleceram por doença. Eu seria um desses que ia morrer por doença também, né? Outros vivem até hoje nas custas da mãe e do pai, sabe? Mas ter vivido aquele momento ali, nada paga, nenhum dinheiro paga, nada paga, nada. Entenderam? Nada paga. Nada. Então poder ter vivido aquilo ali foi um grande presente entre todos os que eu recebi. Sabe? Todos que eu recebi. Depois que eu me levantei, né, porque eu estava sentado ali na rampa da máquina inteligente, né, da nave, eu fui até a ele, peguei na mão dele, agradeci. E para mim foi um momento assim ruim, porque minha vontade foi de dizer para ele assim: olha, me leva de novo, né, para a galáxia, me leva de novo lá para o seu planeta. Eu quero ficar lá uma semana, mesmo que uma semana lá fosse como se eu estivesse 1 ano e 8 meses longe daqui, mas eu quero ir, né? Deu essa vontade de falar isso. Mas depois, o meu próprio eu interior disse assim: poxa, Carlos, você já conhece, você viu. Eu fiz um texto para vocês. Esse texto aí com certeza você já leu no momento que você está ouvindo aqui esse áudio. Eu coloquei especificado, né, a galáxia, o sistema solar, correto? A distância que a galáxia está da nossa galáxia aqui, né, e do nosso sistema solar também. Coloquei especificado aí que esse sistema solar é composto, né, por um único planeta chamado Agtish, tá? E se escreve desse jeito aí, Agtish 7001, tá bom? E como eu falei para vocês, foi necessário eu pegar o nome verdadeiro do planeta, usar o sistema numérico, né, da matriz divina, para poder simplificar no que fosse mais aceitável a nossa fonética, ok? E as duas luas, né, Mavir e Mavata, né? Eu não me lembro aí, mas eu acho que já coloquei na descrição aí que Mavir é roxa, né? E Mavata, ela é vermelha. Então eu fiz esse textinho aí para vocês, para que vocês possam guardar com vocês. Tem algumas coisas do texto que talvez vocês não entendam, como, por exemplo, né, o modo do estudo, né, genético entre essas civilizações alienígenas. Eu coloquei no texto que Hanagat, né, a civilização de onde vem Hanagat, ela é uma civilização que foi criada por Agnachete e pelo esposo de Agnachete, né? Então foi feito, né, a escolha de um planeta totalmente inabitável. O planeta ele é branco porque a sua maior parte é gelada. São poucos os rochedos que estão por cima, né, da superfície da neve. É um planeta muito frio, tá? A cidadela do planeta, ela é uma cidadela intraterrena. São complexos feitos à base de jaspe, safira e esmeralda. E toda a extensão do planeta, no interno, soma-se o mesmo tamanho. O que eles não puderam construir na superfície, porque não quiseram, porque tecnologia para isso eles têm,
e na época tinham, têm e terão sempre, eles optaram por preservar aquilo que o qual o planeta se denominou, né? E criaram o que teria na superfície dentro da parte intraterrena. Então, dentro da parte intraterrena, tem todo um complexo ecológico. Tem árvores, montanhas, lagos, monumentos históricos deles mesmos, retratando desde a fundação da época deles. Eu vou chamar de estaleiro, né? Estaleiro é o lugar de manutenção de navios, né, e submarinos, né? Mas eu vou chamar de estaleiros, porque para mim são navios, né, que navegam entre as estrelas, né? Embarcações celestiais, como dizia os nossos antepassados. Então, os estaleiros deles, onde fica os cruzadores, as máquinas de terraformação para outros mundos, onde fica, né, um grande memorial. Esse memorial ele equivale o tamanho exato, né, do Rio Grande do Norte. É uma extensão territorial muito grande, mas ao invés de colocar como extensão territorial, você vai colocar como uma grande cidade. Ali fica as armas de memória da guerra. Ali você consegue ter acesso a materiais bélicos, né, que simula muito bem o que seria um fuzil, o que seria um lançador de míssil, um morteiro, por exemplo, mas nada que se compare ao que temos aqui no nosso mundo, tá? É só uma forma de dizer para que você possa compreender de uma forma maior. E foi pela consequência, né, da confecção de uma dessas armas é que houve o disparo dela de forma acidental, e esse disparo ele foi para o céu, né? E quando ele entrou em contato com o anel do planeta, ele simplesmente desfragmentou o anel do planeta. Por isso que eu falei para vocês que eu explicaria para vocês o porquê, né, do anel ao redor do planeta ser assim desfragmentado e não ser tão próximo como é retratado em Saturno, né, que é o nosso planeta aqui no nosso sistema solar. Correto? Quando eu falo é o nosso planeta, não é porque nós moramos em Saturno, não, tá, gente? Porque senão daqui a pouco alguém vai pensar que nós moramos em Saturno, né? É um modo de dizer, porque tudo que está no nosso sistema solar é nosso, de modo geral, a que se diga, né? Então foi por isso que eu pedi ao Diego que viesse, né, retratar para nós esse anel desfragmentado, tá? E não bem junto, como se vê os anéis de Saturno aqui. Então, o que que acontece? Na época, houve um conselho, né, em Galamiaque, e foi a época em que a linhagem da primogenitude dos reis e das rainhas, os primordiais filhos, né, desses reis, dessas rainhas que hoje governam Galamiaque e todo o sistema de Sírios, deu a eles, né, legitimidade de poder explorar outros mundos. Então, ficou a cargo de cada linhagem da primogenitude criar o sentido da vida e educar esse sentido da vida, né? Foi aí que então a própria Gnachete, junto com o seu esposo é um grande geneticista, tanto quanto Cariabá, né? Que é uma grande geneticista também. Mas falando aqui do esposo, né, de Gnachete, ele lá em Galamiaque, em todo o complexo de Sírios, ele é o maior geneticista de lá, correto? Então a Gnachete, ela entrou em um cruzador planetário com mais 2.500 pessoas, certo? E ela no comando dessa nave, ela foi explorar outros sistemas solares, outras galáxias. E foi aí que ela chegou nessa galáxia, que eu menciono aí no texto para vocês. E ali, o cruzador, né, ele ficou orbitando
o planeta. As naves menores, né, desceram no planeta. Ela viu que o planeta era todo congelado. Algumas partes eram grandes montanhas de gelo, a outra era neve macia. E ela pegou aquilo ali como um desafio para ela mesma. Isso foi ela quem me contou, tá? E ela pegou aquilo ali como um desafio para ela mesma e voltou dessa viagem para Galamiak. Quando ela chegou, ela reuniu com o conselho, né, de Galamiak. Depois que ela se reuniu com o conselho de Galamiak, ela se reuniu com sua mãe e com seu pai. Depois que ela se reuniu com os outros reis e com as outras rainhas, porque existe uma hierarquia muito severa. E ali o conselho permitiu que grandes máquinas de terraformação fossem tiradas de Galamiak através de naves muito maiores, naves essas, inclusive, maior do que o continente africano, de extensão, de comprimento e largura. E essas naves saíram, né, de Galamiak, ficaram estacionadas no próprio sistema de Sirius B e C, aguardando o transporte de outros materiais para dentro dessas naves, né? E aí, novamente, a Gnachete vai para esse sistema solar. Chegando nesse sistema solar, ela dita, né, como e onde deveria ser construído, né, as cidades. Então essas máquinas, elas são soltas, né, na atmosfera, na endosfera e estratosfera de cada planeta, e elas têm a função de entrar por si mesmas, porque são máquinas inteligentes. Inclusive nos meus áudios eu já até tratei desse assunto, mostrando e falando como funciona uma terraformação. E a primeira coisa que aconteceu foi a perfuração, né, de um eixo de aproximadamente 300 quilômetros de largura. Através dessa perfuração que se deu por armas bélicas, né, a laser e dispositivos de desfragmentação de matéria, abriu-se, né, esse buraco no solo do planeta com consentimento da consciência do planeta, porque não é um planeta artificial. E ali as máquinas de terraformação entraram. E ali essas máquinas construíram as primeiras cidadelas, os primeiros monumentos. Correto? Que é os monumentos que ficam na entrada da cidade. Quando você chega, você é recepcionado pelo primeiro complexo arquitetônico, né, feito por Gnachete e pelos engenheiros de Galamiak. Então, gente, depois que a cidadela foi criada, ela voltou novamente para Galamiak. Eles, né, num novo consenso, através do conselho, com a liberdade e autorização dos filhos primordiais do Criador desse céu, dimensão e densidade, que é o guardião desse céu, dimensão e densidade, requereu, né, autorização para quê? Para criar a vida em laboratório. Nessa época, Galamiak já era muito avançada, e outros planetas, então, outras civilizações, nem se fala. Não gosto nem de falar, porque vou começar a gaguejar, bater dente aqui, e não vou conseguir explicar para vocês. Mas a tecnologia da época, dessa época da criação dessa civilização por Gnachete, o esposo dela, calculado no nosso tempo hoje, seria eles estarem evoluídos somente 2 trilhões de anos de evolução, só para vocês terem uma ideia. Então vocês imaginam como é hoje a tecnologia de Galamiak, do sistema de Sirius, né? E eles não mais têm aquela coisa com tecnologia como tinham no ápice, né, do desenvolvimento, e principalmente no ápice da primeira, da segunda, da terceira grande guerra e da última grande guerra, que foi a quarta última guerra. E ali, com a autorização dos filhos e das filhas, inclusive essa filha que criou esse filho e mandou aqui para mim para cuidar de tudo que é meu,
ela foi uma das que participou diretamente dentro do planeta Galamiak e assinou, por assim dizer, para que você entenda, a permissão para que fosse manipulada uma nova arquitetura genética, tá? A base do conhecimento genético com respeito à natureza. Você está entendendo? E ali, a Gnachete e o seu esposo, eles criaram, né, os primeiros seres viventes, por assim dizer, né? Os primeiros seres viventes. E de acordo que eles cresciam, eles eram educados e mandados para a lua do planeta Galamiak, correto? Essa lua, ela servia de escola, né, para que eles pudessem aprender tudo sobre engenharia, tudo sobre habilidades pessoais, tudo, uma grande escola. Depois que houve a aprovação do conselho, essas pessoas foram levadas, no caso são os primordiais desse planeta, né? Os primordiais, que são os primeiros criados em Galamiak por trabalho genético, eles foram levados até o planeta e colocados dentro dessa cidadela. E lá eles tiveram que exercer aquilo que eles aprenderam, e dali eles se desenvolveram por si só, com a supervisão sempre de Agnachete, né, e do seu esposo. Então, é o conhecimento genético que hoje eles têm, o conhecimento em tecnologia que hoje eles têm, foi dado por Agnachete e por todo o conselho de Galamiak. Deu para vocês entenderem? Eu vou abrir o texto aqui para me ler com vocês. Espera só um pouquinho aqui, gente. Aproveitar, vou até olhar aqui o YouTube, aqui, senão daqui a pouco essa música trava, né? Ah, tá bom. Deixa eu abrir aqui. Acho que eu mandei o textinho pro meu e-mail. Como eu mandei para vocês aqui durante a gravação do áudio, não tem como abrir, porque senão interrompe o áudio direto no celular. Pera aí. Deixa eu vir aqui no e-mail. Vamos lá. Essa parte aqui, ó. Tá. O modelo, né, de suas máquinas são ovais, quadradas, cilíndricas e esferas, né? E todas têm a mesma cor, gente. Eu coloquei aqui observação, né? Todos que nascem com eles o seu Mahagish. Mahagish é esse ser que fica aí do lado daquele que nasce. Então vamos lá, vamos explicar para você. Lembra quando eu contei meu relato para vocês que quando eu cheguei a primeira vez em Galamiak, o esposo de Agnachete, ele me colocou, né, deitado em uma plataforma, e nessa plataforma ele inseriu um ser vivo, biomecânico, né? É uma mistura de mecânica com elementos biológicos orgânicos dentro do meu organismo. Pois bem, eu disse que esse ser, ele é semelhante a um camarão, a uma lagosta com tentáculos muito compridos. Na época eu fui ridicularizado porque algo semelhante foi mostrado no filme Matrix, então as pessoas acharam isso uma invenção da minha cabeça por ter visto isso no filme. Foi isso que aconteceu na época. Então vamos lá. Esse ser que foi introduzido em mim, ele é um ser criado dessa célula que está aí no texto que eu escrevi para vocês, que é o RNA-AB C47, tá? É a parte mais pura, pessoal, de uma proteína mineral, ou seja, como o elemento ele é mecânico, né, ele é cibernético, com propriedades biológicas orgânicas. Tudo que é biológico vai ser orgânico também, não é assim?
O processo mineral da purificação da proteína mineral, que é o mesmo princípio quase criado, né, para se confeccionar essas máquinas inteligentes que a gente chama de nave espacial alienígena, é criada a partir dessa célula. Então seria o mesmo que a Vale do Rio Doce ter um conhecimento como esse, pegar esse minério que ela vende para fora para a confecção do aço e do ferro e quebrar as moléculas desse minério e chegar até a essa proteína. É lógico que eles nunca irão conseguir fazer isso, nunca, né? E essa proteína pura, ela passa a ser mais maleável. É a única proteína que compete, né, a introdução de uma célula orgânica, ou seja, células de seres vivos de carne, osso e sangue. Deu para vocês entenderem? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, todos que nascem, né, Maharishi, ou seja, guardião pessoal, nasce junto como gêmeos, porque nem todo gêmeo é idêntico. O gêmeo idêntico, ele vai nascer na mesma placenta. Então, para o gêmeo ele ser idêntico, ele nasce na mesma placenta, né? Agora, aquele gêmeo não idêntico, ele nasce em placentas diferentes, né? Até na nossa medicina é se falado isso. Então, por isso que a arquitetura, a matriz genética criada pelo esposo de Agnachete foi a introdução desse elemento, né, RNA-AB, C47, justamente no organismo. O complexo celular de transferência de capacidade de raciocínio vem pelo DNA-V. Por que se acrescenta um V? Eu não vou falar o significado aqui porque vocês não vão entender, tá? E essa parte eu não traduzi para que vocês pudessem compreender. Então, o DNA é limitado a nós, seres humanos daqui e de fora, como planetas colonizados, por exemplo, como aqui já foi colonizado e continua sendo, né? Por enquanto. Quando se acrescenta DNA, V, B, Y, Z, W, ou a seguida de um número como 078, 092, 0100, significa que a propriedade biológica da proteína biológica do indivíduo ela foi identificada e vai ser mesclada dentro de uma propriedade celular mineral, que é a extração da proteína mineral mais pura, como essa que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Então, há a mesclagem, certo? Da vida já existente, trazida com consentimento do Criador de tudo e dos seus primogênitos, é mesclado com o DNA daqueles que querem construir essa nova matriz genética. Construindo essa nova matriz genética, o que eles fazem? Fazem a separação da vida para o recebimento da centelha de vida que foi lançada em toda a existência da parte da arquiteta de tudo e do arquiteto de tudo, como eu já expliquei para vocês. Para que a centelha seja habitada dentro de uma carne, sangue e ossos, ela tem que ter compatibilidade dos seus herdeiros, ou seja, os seus herdeiros genéticos. Por isso que é o DNA-AV, que é a forma mais simplificada de transmutação de consciência partida de um programa celular avançado, tá? E ali a centelha divina ela é colocada e naquele momento ela vai mostrar aceitação e rejeição. Se ela mostrar aceitação, é porque a mesclagem genética ela foi compatível com aquilo que está sendo criado. E se foi compatível é porque houve o consentimento da arquiteta de tudo, tá? E do arquiteto de tudo também. Já o trabalho da célula, né? RNA-ABC47, que é aí, como eu escrevi para vocês aí, a mais pura proteína mineral, ela vai fazer o quê? A mesclagem dos códigos de
cada matriz do DNA-V com o C47. E aí vai haver o quê? Uma transmutação. Então, será uma única pessoa dividida em duas. E a outra pessoa, ela não tem que ser necessariamente igual. Que aí, no caso, na nossa medicina convencional, ao conhecimento que se tem, é dos gêmeos idênticos e os gêmeos que não são idênticos. Que há a diferença aí de nascer ambos juntos em uma bolsa, né, placenta, e separados, né? Que aí não, são gêmeos, mas não são idênticos, correto? E como, de fato, né, o elemento RNAB C47, ele vem de uma criação partida da matriz de construção de uma proteína que é mineral. Ela foi minerada, aquele minério, ele foi minerado em uma das colônias de mineração, ele foi processado, ele foi transformado, ele foi purificado, entenderam? Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma sobressalência à criatura gerada com o DNA V. Então, quando você olha para Ranagati, você vai ver um ser humanoide. Você concorda comigo? Quando você olha para Maharishi, você vai ver um ser totalmente diferente do ser humanoide que está em pé na rampa da nave. Mas ambos são iguais. Só que Maharishi, ele se torna superior, por isso ele é guardião, vigilante e observador. De quem? Do primeiro elemento, que passa a ser o segundo elemento. Deu para vocês entenderem? Por isso que não só essa civilização, como tantas outras, né, que eu conheci, no caso essa tipologia, é a tipologia Vetexit. Vetexit, tá? Se pronuncia assim, Vetexit. Vetexit, ok? Por que Vetexit? Porque é uma característica branca, sem... Como é que eu vou ter que explicar isso para vocês, gente, para vocês entenderem? Vamos lá. Cada espécie, ela é catalogada como tipologia. Qual é o seu tipo? Tem o tipo réptil, o tipo anfíbio, o tipo insectoide, né? A partir desses, tem os aviários e outros. Peixes e por aí vai. Quando a gente fala Vetexit, é de uma categoria de pessoas que têm maior brancura na pele, olhos totalmente brancos, e é uma categoria de pessoas que tem uma grande dificuldade, independente da sua expansão dimensional e de densidade, de se familiarizar com outros ambientes atmosféricos, tá? Então são dessa família tipológica. Porque você pode falar de vários répteis, mas todos são répteis. Você pode falar de vários anfíbios, mas todos são anfíbios, mas porém com características diferentes, né? É assim que funciona. Então, todos lá no planeta, eles não fazem o uso da máscara. Não fazem. Fora do planeta, automaticamente essa máscara ela surge justamente dessa parte do cinto que sobe até aí onde aparece a gola do pescoço. Mas depois dessa gola tem um dispositivo interno que passa próximo à garganta e sai na ponta do queixo, que é onde ela abre de forma bem dinâmica, né? É algo assim lindo de se ver, quando a máscara sai e vai. Só que na época que eu estive lá no planeta, como eu estava, né, terminando de passar pelos processos genéticos que eu tinha passado, isso foi em 2010, tá?
Depois eu também continuei passando, mas não tão severos como o que eu passei. E eu conheci esse planeta em 2010, correto? Eles me receberam ali todos utilizando a máscara. Por quê? Porque a atmosfera da cidade ela foi alterada para que eu respirasse como eu respiro em Galamiak. Só que a densidade dessa atmosfera criada ali de forma artificial para que eu tivesse ali nessa cidade intraterrena do planeta, ela simplesmente não estava acessível àqueles que habitavam ali. Então, depois que eu fui embora, a máscara ela se remove pela simples vontade, né, daquela civilização desejar, né, daquela pessoa, né, civilização não, daquela pessoa desejar. Então, uma pessoa vai ali, ela sabe que vai necessitar da máscara, ela já surge e já tampa o rosto. Na federação, confederação, lá em Juiz de Fora e em todos os outros lugares que eu estive na presença deles, tanto homem como mulher, eles fazem o uso dessas máscaras, tá? É algo que faz parte deles. Então, como eles foram criados a partir do princípio genético, eles não vieram como outras civilizações vieram, do pó da existência, não. Eles vieram confeccionados através de alteração em laboratório, com o consentimento da existência dentro da lei Astro. Deu para vocês entenderem? Então, por isso que eu fiz esse texto aí para vocês. E a única parte, né, que eu julguei assim bem necessário de explicar é essa parte, né, onde eu falo do DNA, né, e da célula, né, RNA-ABC47. Espero que todos vocês tenham entendido. E aqui eu venho trazendo especificação, né, que Hanagat ele tem 7.528.000 anos, certo? E a população do planeta ela é de 414 milhões de pessoas. E lá tudo é dado por unidade. Então vamos supor, se hoje for nascer 10 crianças lá, 5 são fêmeas e 5 são machos, entendeu? Lá não tem mais homens, menos mulheres. Mas por consequência da mesclagem genética deles, a altura deles varia muito, como eu expliquei para vocês. Que vai de 2,80 m, 3,30 m, 2,40 m. Pode chegar também a 5,10 m, mas não passa disso, tá? E toda criança, ela nasce com aproximadamente 65 centímetros de comprimento, beleza? Então, quando eu conheci o planeta, eu fiquei assim, primeiro, eu fiquei horrorizado com as luas, que tem um complexo arquitetônico nelas que é extraordinário. Quando deram, né, a volta no planeta comigo para o lado de fora, eu fiquei totalmente extasiado. Por dentro foi a mesma coisa, podendo ver aquelas grandes montanhas de gelo, aquela extensão toda coberta por neve. Só em algumas partes que aparece o rochedo à vista, e o rochedo ele lembra bem o ímã, né? Aquela cor do ímã, que é aquela cor assim, é um preto fosco, né? O rochedo lá ele é meio preto fosco. E a abertura, logo ali na abertura você tem assim um pedestal gigantesco com vários arcos que ficam flutuando por cima. Acima desses arcos você vê plataformas feitas de ouro fino e mais puro. Essas plataformas, a umidade acumula em cima delas e elas escorrem uma para a outra, criando um rio para dentro da parte subterrânea. Deu para vocês entenderem? Você vai ter 2 pilares, um pedestal em cima desse pilar, vários arcos quebrados. Próximo a cada arco você vai ter uma plataforma, uma sobressalente acima da outra. Essas preservam e conservam a umidade. Cria-se excesso de umidade, vai caindo quando chega na que é da primeira de cima
de baixo para cima, desculpa, de baixo para cima, é como uma cachoeira.